Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do YouTube. Ah, Esse é o segundo vídeo da minha série Diário do Fim do Mundo, que vai aqui tentar colocar vocês a par de um pouco dessa coisa toda que anda acontecendo por aí. Teorias de conspiração, conspiração que não são teorias, e por aí vai. Até dia 21 de dezembro desse ano, a tal data em que talvez aconteça alguma coisa, talvez não, eu vou estar por aqui esclarecendo, falando de tudo um pouco. E esse, como eu disse, segundo vídeo, começa agora. Sejam bem-vindos. Não pagar pra ver a verdade a ver navios onde já se viu. Bom, gente, esse vídeo não é exatamente sobre teoria de conspiração, sobre fim do mundo. Eu decidi fazer no segundo vídeo um apanhado assim de coisas. O título desse capítulo ele já meio que resume a parada. Loucura. É, loucura. Vou explicar pra vocês por quê. Algumas das pessoas que defendem teorias pouco ortodoxas, assim como eu e alguns de vocês que estão assistindo o vídeo, devem ter experimentado em algum momento uma coisa um tanto desagradável que é ser chamado de maluco. Bom, em primeiro lugar, vamos tentar definir o que é ser louco. Bom, louco é aquele indivíduo que tem uma percepção distorcida da realidade. Isso é o que dizem os livros, isso é o que qualquer psicólogo iria dizer. Eu não estou dizendo nada de novo aqui, isso é um fato consumado. Mas vamos pensar um pouco no que seria realidade. A realidade ela é um conjunto de parâmetros, é um conjunto de conceitos, de ideias, de percepções que formam para o indivíduo um mundo, todo um universo que é o contexto onde ele está inserido. Isso é a realidade. A realidade, felizmente ou infelizmente, ela é subjetiva. Ela não depende de ponto de vista, ela não depende de consenso, apesar de que o sistema defenda que se você não pensa como os outros, você está fora da realidade. Não, na verdade você está fora da realidade deles, não da sua. Ou seja, tecnicamente, não existem loucos, porque sendo a realidade subjetiva, cada um tem a sua e pode acontecer dela coincidir ou não com a convenção. Bom, em primeiro lugar eu já andei ouvindo muitas pessoas dizendo: não, o Emir Starshine tá maluco, que ele pirou, que não sei o que. Bom, para as pessoas que me disseram isso, eu devo dizer que se procurar a verdade e tentar fazer com que as outras pessoas também o façam é ser louco, eu tenho orgulho de dizer que eu assim sou. Sim, eu nunca fui normal. Eu não era normal porque com 8 anos de idade eu dizia que Deus não existia. Eu não sou normal porque quando eu tinha 7 anos de idade eu aprontava alguma coisa no colégio. Eu prometia que eu não ia fazer mais para escapar da bronca. E depois, na semana seguinte, logicamente, eu aprontava de novo. E a coordenadora vinha perguntar: bah, mas você prometeu que não ia fazer de novo? Eu disse: pô, pra senhora ver, né? É que eu sou que nem político. Eu prometo e não cumpro. Eu tinha 7 anos de idade, gente. Que criança do nosso século XXI, com 7 anos de idade, teria essa percepção? Nenhuma. Porque hoje em dia, qualquer um que pensa diferente é louco. Mas hoje em dia as pessoas não pensam, elas não leem, elas não estudam. Elas não precisam tirar conclusões porque a televisão dá as conclusões prontas. Elas não precisam se atualizar do que está acontecendo porque os noticiários eles já dão uma lista das notícias que a gente precisa saber
E as que eles omitem é porque a gente não precisa saber, então ninguém procura saber. Como eu não assisto televisão, a não ser em caso de tédio extremo, eu geralmente, quando eu quero me atualizar, eu vejo o Google Notícias e eu vou olhando ali os títulos das notícias, e quando eu vejo uma notícia que me interessa, eu vou lá e leio. Mas eu sou louco. Então, eu deixo um recado aqui, esse vídeo vai ser curto, como eu falei. Eu deixo um recado a essas pessoas que se dizem tão lúcidas. Vocês sempre estiveram certos? Vocês sempre estiveram no controle daquilo que vocês chamam de realidade? Sem uma visão distorcida de realidade, não teríamos descoberto, digamos, a teoria atômica, o princípio da gravitação universal. Vamos ver o que é mais. Eu acredito que se não fossem os loucos, a gente ainda está andando de carroça até hoje. Sim, porque Santos Dumont era louco. Ele dizia que uma coisa mais pesada que o ar podia voar. Disseram que ele era maluco. Quando ele voou em torno da Torre Eiffel com o 14 bis, aí tinha muito certamente, eu não sei porque eu não estava lá, mas certamente que deve ter tido alguém que disse: eu acreditei nele desde o início. Sim, claro, porque depois que uma teoria está provada, todo mundo concorda com ela. Até a teoria ser provada, tem sempre um espertinho que diz que está errado, que não é assim, que não é, mas não pensam a respeito. Eles preferem dizer que a pessoa que defende aquela teoria tem a sanidade comprometida. Quando, de fato... Opa. Pera aí. Ih, bug. Aí, gente, desculpa por essa travadinha aqui, deu um lag sinistro no computador, mas... Bom, voltando ao que eu tava dizendo. As pessoas defendem uma teoria só quando ela é confirmada. Quando uma teoria ainda tá ali na dúvida, pode ser, pode não ser, quem defende é maluco. Mas as pessoas que são contrárias e que querem dizer, não, você tá doido, elas não tentam, em hipótese alguma, apresentar argumentos contra a teoria. Por quê? Porque elas não têm. Porque elas nunca na vida se deram o trabalho de pensar a respeito. Aí, elas atacam o quê? O teórico. Não, você é doido. Você não sabe do que tá falando, a sua percepção de realidade é distorcida. Gente, interna esse cara. Eu sei de pessoas, eu vou citar nomes e foda-se, como por exemplo o Sr. Blackall, Sr. Lord Drake e os amigos deles, que queriam me internar, sendo que eles não são absolutamente nada meu e estavam conspirando pelas minhas costas. Mas eles não me apresentaram nenhuma razão para eu estar errado. Eles simplesmente diziam que eu era maluco e, portanto, um perigo para a sociedade. Nota: pessoas que dizem, fulano é um perigo para a sociedade, normalmente não são pessoas preocupadas com a sociedade. Porque se estivessem preocupadas com a sociedade, elas iriam aceitar que pessoas possam pensar diferente, porque a sociedade é feita de pluralidade de pensamentos e de ideias. Não, elas não aceitam, elas não querem. Perigo para a sociedade é tentar fazer com que as coisas mudem. Enquanto tudo continuar igual, enquanto 70% dos recursos do mundo estiver na mão de 5 mil pessoas e os outros 7 bilhões brigarem pelos 30% restantes, tá bom. Não precisa fazer nada, não precisamos pensar, a televisão nos dá tudo pronto. Pois é, gente, tá na hora de mudar e eu tô aqui com esse propósito. Esse é o segundo episódio do Diário do Fim do Mundo. Eu não falei aqui de Illuminati, não falei de Nibiru, não falei de alienígenas, não falei de nada. Querem dizer que eu sou maluco? Digam. Digam quanto quiser. Eu não sou o primeiro e não vou ser o último. Só que, amanhã ou depois, se eu estiver certo, eu não quero saber de gente por aí que falou mal de mim antes vir dizer que eu sou um cara muito inteligente e muito esperto. Porque eu sei o quão inteligente e quão esperto eu sou. Eu descobri isso tudo praticamente sozinho. Eu tropecei nisso tudo. Internet? Google? YouTube? Com licença, gente. Eu não preciso disso para tirar minhas conclusões. Eu fui capaz de descobrir tudo o que está acontecendo sem sequer levantar a bunda da cadeira. Sou maluco? Pô, que bom. Pior é vocês, senhores lúcidos e sãos, que
com toda a lucidez e com toda a sanidade, não conseguiram encontrar soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. E fim, dado o recado. Até a próxima.